Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Daniel Barroso e se você não é inscrito, olha só, aproveita, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, nos ajude a dar cada vez mais relevância para esse canal, fazendo assim com que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do reino. Também, se você não acompanha ainda nossas redes sociais, já aproveita para dar uma conferida lá, e postagens frequentes também com muito conteúdo do céu que vai abençoar a sua vida, beleza? Hoje nós temos um convidado muito especial, o Simba. Manda o papo reto aí em cima pra galera. Ali, ó. Manda o papo reto pra galera aí, papai. Faz todo sentido. Bem, o que significa oração? Nós entendemos que oração é um dos exercícios fundamentais de fé e consiste em basicamente falar com Deus, né? Se você nos acompanhou no nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a importância da Bíblia, visto que ela é a palavra de Deus. E se na Bíblia nós podemos interpretar que é Deus falando conosco, a oração é o contrário, é uma correspondência, somos nós falando com Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar que não sabe orar. Isso é muito comum, principalmente no nosso período, né, próximos ao período de conversão de uma pessoa. Mas a partir da premissa de que oração é a construção de um diálogo entre você e outra pessoa, dizer que você não sabe orar é basicamente dizer que você não consegue ou não sabe falar com ninguém, o que eu acho muito improvável. Você pode conversar com Deus a respeito de tudo, obviamente que desde que isso não fira nenhum princípio de Deus. Por exemplo, você não pode orar para que, sei lá, fulaninho termine com sua esposa simplesmente porque você está afim dele. Muito embora a oração mais comum que é feita é aquela que é feita verbalmente, audivelmente, a Bíblia deixa algumas maneiras alternativas de como você pode estar construindo a sua comunicação com Deus. Por exemplo, lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: orai sem cessar. Orar sem cessar significa orar com frequência sobre toda e qualquer situação. É você construir uma rotina pautada na sua comunicação com Deus. Mas eu acho muito difícil, né? Paulo está dizendo, esse orar sem cessar significa você orar em voz alta a todo momento. Até mesmo porque vão haver situações em que vai ser meio complicado você estar orando em voz alta. Logo a gente entende que orar sem cessar também significa ter a consciência de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Que Ele é poderoso suficientemente para utilizar a sua onisciência, para compreender inclusive aquilo que não são expressos na nossa boca, mas estão presentes em nossa mente. A Bíblia diz que existem orações que podem ser feitas inclusive sem a utilização de palavras. Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse versículo a gente entende que o Espírito Santo ele comunica a Deus, comunica ao Pai, coisas que nós não poderíamos expressar com palavras. A gente precisa também entender que não é necessária tanta formalidade na fala, né? Sei lá, o irmão no dia a dia é pronto, rai, tu rei, imbigo. Quando vai falar com Deus, meu amigo, ó Pai, meu músculo propulsor sanguíneo, palpita deveras rejubilante. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente tenta utilizar por uma cultura que foi construída, infelizmente, dentro da igreja, você deve sempre ter uma fala bonita. A gente muitas vezes tenta utilizar de recursos linguísticos que, tipo, a gente não sabe nem o que a gente está falando. Outro dia o irmão falou deito assim: Pai, abençoa o teu contexto. Não sei se ele estava sabendo o que ele estava falando, mas ele acabou falando esse tipo de coisa. O que acontece é que muitas vezes a nossa oração, a gente não sabe nem o que a gente está comunicando a Deus, simplesmente por essa cultura de querer falar bonito. Portanto, irmão, seja honesto, seja direto, seja simples na sua oração, seja verdadeiro. E sempre comunique a Deus com palavras que realmente você entenda, porque essa é a verdadeira expressão da oração. A Bíblia nos deixa vários exemplos de oração. Confissão de pecado, como diz lá no Salmo 51. A adoração, como diz lá no Salmo 95, versículo 6 ao 9. Uma petição pessoal, como é que é feita lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Uma intercessão por outras pessoas, pelos seus irmãos, como a que é expressa lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, dentre outros exemplos de orações que são feitas na Bíblia. Você deve se perguntar às vezes se existe alguma maneira certa, alguma posição correta, né, de se orar. A Bíblia fala sobre várias posições que os personagens bíblicos tiveram, né, quando iam se comunicar com Deus. Por exemplo, deitado no chão, como diz lá em Josué capítulo 7, versículo 6. De joelhos, como diz em Daniel capítulo 6, versículo 10. Em pé, como diz em Lucas capítulo 2, dos versículos 27 ao 35. A Bíblia não dá muita ênfase à posição em que se ora, mas sim ao conteúdo e à maneira como você expressa esse conteúdo diante de Deus. Ora, venhamos e convenhamos que também existem alguns contextos que não fazem muito sentido você orar em determinadas posições. Por exemplo, não faz muito sentido você orar deitado enquanto caminha no meio da rua.
Apesar de termos a liberdade de falar com Deus, a gente não pode falar com Deus de qualquer coisa ou de uma maneira qualquer. O próprio Jesus Cristo ele deixou uma oração exemplo, uma oração modelo, que ficou conhecido como oração dominical, lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Nessa oração ele deixou princípios fundamentais, básicos, que podem balizar a maneira como nós vamos orar a Deus. Jesus Cristo ele inicia essa oração com uma expressão de adoração, como está escrito do versículo 9 até o versículo 10. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Ele ora exaltando a Deus e clamando pelo pleno estabelecimento do seu reino. Posteriormente, Jesus Cristo ele nos ensina a como nós devemos fazer as petições ao Senhor. Isso vai do versículo 11 até o versículo 13. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Primeiro ele ora pelo pão diário, ou seja, para que Deus atenda às nossas necessidades básicas para nos mantermos enquanto estivermos nesse mundo. Depois ele nos ensina a orar por perdão e livramento de pecado, visto que o homem ele é pecador por natureza e infelizmente peca todos os dias. Nessa oração modelo, ele traz a conclusão com a nova expressão de adoração a Deus. A gente vê isso no versículo 13, na parte B. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quando se ora, é necessário um profundo exercício de fé, porque nós precisamos acreditar que estamos falando com alguém, embora esse alguém seja invisível, que ele está perto, que ele é mais real do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Precisamos também entender que estamos diante do Criador, o Rei do Universo, e, portanto, todo respeito é necessário, toda reverência é necessária. Embora na sua oração você tenha feito petições, expressões dos seus desejos a Deus, ore sempre no fim, seja feito a sua vontade. Isso significa dizer que apesar de você ter muitos anseios, você valoriza muito mais a vontade de Deus na sua vida do que a sua própria vontade. Esse seja feita a tua vontade que o próprio Jesus Cristo falou em sua oração, contraria muitas orações que são feitas nos dias atuais. Eu determino, eu declaro, eu profetizo, que muitas vezes não são levadas em consideração nem sequer a vontade do Deus Criador e Supremo. Então é isso, povo de Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido esclarecedor e que possa auxiliar vocês nas próximas orações que vocês forem fazer diante de Deus. Lembrando que toda sexta-feira nós temos só o básico. Jesus Cristo abençoe vocês poderosamente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!